Olha só, ele já estreou aqui no programa, já tem um mês, mas ao vivo aqui com a gente no estúdio é a primeira vez. O Fabinho, que é referência em contabilidade, tem trazido pra gente muitas dicas também desse assunto que é complicado e a gente precisa de ajuda. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Que bom ter você aqui ao vivo, viu? Obrigado pelo convite. Ótimo dia a todos. Espero poder contribuir hoje aí no programa com mais algumas dicas aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre declaração de imposto de renda pessoa física. A obrigação começa agora no dia 15 de março, vai até dia 31 de maio. Espero poder contribuir e tirar muitas dúvidas aí do pessoal. Não, aí durante a semana, a gente sempre aquece o assunto com os convidados, né? E eu falei pro Fabinho, que é o nosso colunista dessa parte de contabilidade. Bom, tá aí, Leão tá aí, vem com toda a força, dia 15 começa, como você acabou de comentar. Mas tem erros que a gente acaba cometendo, que são aqueles que a gente não deveria também evitar. Eu falei assim, Fabinho, existem erros comuns? Aí eu fiz até um plasma com o que ele mandou pra gente aqui, dos 6 erros mais comuns na hora de fazer declaração do imposto de renda. Fernanda, coloca pra mim, por favor. O primeiro erro, então, que a gente começar a explicar para eles em casa, é esse daqui, ó. Omissão de rendimentos com aluguel. Explica pra mim, por favor, Fabinho. Então, muitos contribuintes, eles possuem rendimentos de aluguel. Muitas vezes esse aluguel ele é feito de boca com quem está alugando a casa, o apartamento. Muitas vezes não passa por imobiliária e aí ele entende ou ele acha que não precisa, ele acha que não precisa colocar esse rendimento dentro da sua declaração de imposto de renda. Ele acha que o inquilino ele não vai informar também a Receita Federal e muitos caem na malha fina. Por conta desse erro, porque aí o locador acaba informando esse aluguel e o inquilino acaba não informando o aluguel. E aí eles ficam presos na malha fina, porque a Receita Federal cruza as informações e aí acaba ficando preso na malha fina. Então é um erro muito comum. As pessoas que têm esse rendimento de aluguel não informar a Receita Federal e acaba ficando preso na malha fina. Então tem que informar, gente. Primeira dica então que ele trouxe pra gente. Segundo então, erro mais comum que acaba acontecendo nessa declaração. Declaração de rendimento na ficha errada. Então esse é um erro muito comum. Além do erro de digitação, que também é muito comum pelos contribuintes, outro erro comum é você declarar de forma errada os seus rendimentos. Então, aqueles rendimentos tributáveis que são de prolabore, salário e aluguel, precisa ser declarado em rendimentos tributáveis. E muitas vezes as pessoas colocam isso como rendimento isento ou rendimento de tributação exclusiva. Então esse é um erro muito comum que acontece na Receita Federal na hora da entrega da declaração e com isso a Receita Federal coloca a sua declaração na malha fina e aí você precisa retificar a declaração, provavelmente vai dar um imposto a pagar e você acaba tendo que pagar um imposto com juros e multa. Então é um erro muito comum. Hein? Então, declarar certinho o que é rendimento tributável no campo de rendimento tributável, o que é rendimento de tributação exclusiva no campo de rendimento de tributação exclusiva e aquilo que é isento e não tributável tem que ser declarado de forma correta, porque senão você vai ficar na malha fina e provavelmente se numa retificação de declaração der imposto a pagar, você vai pagar esse imposto com multa e juros. Então, muita atenção na hora de fazer essa declaração de imposto de renda. Ótimo. O terceiro ponto também de erro mais comum que acaba acontecendo é não informar rendimento de dependentes. Então, esse é um erro, é um dos erros mais comuns, né? Porque os contribuintes colocam dependente na sua declaração, os seus filhos, às vezes colocam o pai e a mãe e esquece de verificar se esse dependente tem rendimentos. Seja ele pai e mãe, às vezes aposentado, tem o rendimento já via INSS e muitos dependentes, filhos, acabam já recebendo uma bolsa estágio ou o próprio salário da onde eles trabalham e a pessoa que colocou esse dependente esquece de lançar esse rendimento. Então, muita atenção na hora de você lançar o seu filho como dependente, verificar se ele não tem nenhuma renda do emprego que ele trabalha. Porque se ele tiver, você precisa declarar isso no seu imposto de renda. E fazer essa conta, se vale a pena, se esse dependente tem esse rendimento tributável, se vale a pena incluir ele na sua declaração ou se ele faz uma declaração de imposto de renda à parte. Então, muita atenção na hora de colocar o dependente, para que você é necessário e precisa somar esse rendimento do dependente à sua declaração. Muita atenção, porque isso é um dos erros mais comuns onde as pessoas ficam presas na malha fina. O próximo tem a ver também com os dependentes. Olha só, é para você não confundir
confundir o dependente e alimentando. O que seria isso? Então, eu vou explicar o que é dependente e alimentado. O dependente é aquele que mora contigo, depende de você, né? O seu filho, às vezes o seu pai, a sua mãe, ele é um dependente. O que é alimentado? Quando você tem uma separação, e aí você paga pensão alimentícia para o seu filho. Sim. Então ele passa a ser um alimentado. Então você precisa declarar ele de forma diferente. Então o dependente, ele tem o campo certo para você fazer essa declaração, para você informar, né? Aí você pode lançar os gastos que você tem de convênio médico, todos os gastos escolares e tudo mais desse dependente. E o alimentado é o valor que foi acordado judicialmente, o valor que você acordou judicialmente na separação, que você paga a esse alimentado. Então, é uma dica muito importante, porque muitos colocam o valor do alimentado e depois deduz ele como... coloca ele também como dependente. Nossa. E coloca todas as despesas abaixo. Na verdade, se ele é um alimentado, que foi acordado judicialmente, é só aquele valor pago para essa pensão. Entendi. Uma outra coisa muito importante sobre esse assunto, que muitos pais pagam um pouco acima do que foi acordado judicialmente. Por mais que você pague esse valor acima do acordado judicialmente, só vale, né, como desconto, né, do alimentado, aquele valor que foi acordado judicialmente. Então, por mais que você tenha outras despesas, sim, né, que você arque com outras despesas, você não pode lançar na sua declaração para que você tenha esse abatimento, somente aquilo que foi acordado judicialmente. Excelente. Olha, os dois últimos, a gente tem um minutinho, a gente consegue explicar. É a dedução indevida de despesas médicas e também variação patrimonial incompatível com a renda. Despesa médica é uma das grandes falhas que as pessoas cometem na declaração de imposto de renda, porque só podem ser colocadas como despesa médicas aquelas despesas com hospitais, clínicas, fisioterapeutas, médicos, dentistas, aquelas despesas que realmente você teve o recibo ou nota fiscal. Lembrando que qualquer outra despesa que não seja paga pela pessoa física, seja paga às vezes por um empresário que é pago por um plano de saúde pago pela empresa, essa despesa ela não pode ser dedutível na sua declaração de imposto de renda. Então, muita gente falha na hora de fazer essa declaração, informando despesa indevida. Então, você informou despesa indevida, o médico, você informou uma despesa na sua declaração, o médico na outra ponta tem que informar também. Então a Receita Federal cruza essas informações e, se não estiver batendo, os dois vão ficar na malha fina, tanto o médico quanto o contribuinte. E a outra falha comum, né, que acontece, muita gente, muito contribuinte não lança na sua declaração todos os seus rendimentos que realmente eles recebem e acabam fazendo a sua declaração acrescendo patrimônio. Ou um exemplo muito, muito simples, né? O contribuinte ele tem uma renda no ano de R$100 mil e ele acresceu o seu patrimônio em bens, comprou casa, apartamento no valor de R$300 mil e ele não tem rendimento suficiente para comprovar esse acréscimo patrimonial. Entendi. Então a Receita Federal bloqueia essa declaração, coloca na malha fina para que ele explique de onde veio esse dinheiro para que ele pudesse acrescer esse patrimônio. Então, é uma dica muito importante, porque esse é um erro muito comum na hora da entrega da declaração de imposto de renda, e o Leão, ele bloqueia essa declaração e você tem que explicar. Ele é bravo, ele não perdoa não, gente. Então, olha só, para você entender melhor e até ter uma assessoria nesse momento, que ela é importante, porque, olha, o barato sai caro. Eu vou tentar fazer sozinho, vou dar conta. Depois você tem esses prejuízos, esses problemas que o Fábio citou aqui, por exemplo, vai dar dor de cabeça séria para você, tá? Vou mostrar aqui, o arroba é contabilidade FN, FN de Fabinho Nascimento, tá, gente? Aí fica fácil de vocês decorarem. Lá tem todos os contatos, várias dicas para você. Segue eles lá também. Corre atrás do Fabinho e toda a equipe para você passar por esse momento de declaração na tranquilidade, sem dor de cabeça. Fabinho, obrigado. Os quadros estão incríveis. E que legal você estar aqui com a gente também no programa. Obrigado mesmo. Viu? Obrigado pelo convite. Espero estar contribuindo aí com o público nessa área contábil, que é uma área bem complexa, mas que realmente precisa de uma contabilidade consultiva perto do empresário, perto do contribuinte, para que ele faça de forma correta e tenha sucesso. E essa contabilidade FN fica aqui no Colina Shopping, no Green Tower. Então é facinho de achar, vem aqui para a Band, você já pode conhecer eles também.